O Livro dos Segredos de Enoque. Evangelhos Apócrifos. Parte 3. Capítulo 41. De como Enoque lamentou o pecado de Adão. 1. E vi os antepassados de todos os tempos com Adão e Eva. E lamentei e chorei, comentando sua ruína e desonra. 2. Ai de mim pela minha fraqueza e pela de meus antepassados. E pensei em meu coração e disse. 3. Abençoado o homem que não nasceu, ou nasceu e não pecou diante da face do Senhor, que não veio a esse lugar, nem trouxe desgraça a esse lugar. Capítulo 42. De como Enoque viu os guardiões das chaves e os guardas nos portões do inferno. 1. Eu vi os guardiões das chaves e os guardas dos portões do inferno, como grandes serpentes, e suas faces como luzeiros apagados, e seus olhos como fogo, seus dentes afiados. E vi todas as obras do Senhor, como são justas, enquanto que as dos homens algumas são boas, outras ruins. E em suas obras são conhecidos os que mentem maldosamente. Capítulo 43. Enoque mostra a seus filhos como ele mediu e escreveu os julgamentos de Deus. 1. Eu, meus filhos, medi e escrevi cada obra e cada medida e cada julgamento justo. 2. Como cada ano é mais ilustre que o outro, assim também um homem é mais ilustre que o outro, alguns por grandes posses, alguns por sabedoria no coração, alguns pelo intelecto, alguns por argúcia, um pelo silêncio de seus lábios, outro pela retidão, um pela força, outro pelo comportamento, um pela juventude, outro pela articulação rápida, um pela forma do corpo, outro pela sensibilidade, mas nenhum é melhor do que aquele que teme a Deus, pois que será mais glorioso no tempo que advirá. Capítulo 44. Enoque instruiu seus filhos para que não injuriem qualquer homem, pequeno ou grande. 1. O Senhor tendo criado o homem com suas mãos, a sua semelhança, fê-lo pequeno e grande. 2. Aquele que injuriar a face do que comanda, e odiar a face do Senhor e desprezá-la, e aquele que soltar sua raiva sobre alguém, sem ter sido injuriado, a grande raiva do Senhor consumirá. Aquele que cuspir injuriosamente na face de um homem, será condenado no grande julgamento. 3. Bendito é o homem que não dirige o seu coração com maldade contra homem algum, e ajuda os injuriados e condenados, e levanta os que estão caídos, os que fazem caridade aos necessitados, porque no dia do julgamento cada peso, cada medida e cada adicional estarão como no mercado, ou seja, estarão nas balanças e ficarão no mercado. E cada um conhecerá sua própria medida, e de acordo com essa medida terá sua recompensa. Capítulo 45. Deus mostra como ele não quer sacrifícios dos homens, nem sacrifícios pelo fogo, mas corações puros e contritos. 1. Quem se apressar para fazer oferendas diante da face do Senhor, de sua parte, também vai apressar aquela oferenda aceitando sua obra. 2. Mas aquele que aumentar sua luz diante da face do Senhor e não fizer um julgamento verdadeiro, o Senhor não aumentará seu tesouro no reino do Altíssimo. 3. Quando o Senhor pede pão, ou ovelhas, ou gado, ou qualquer outro sacrifício, isso não é nada, mas Deus pede corações puros. Com isso somente quer testar o coração do homem. Capítulo 46. De como um governante terreno não aceita do homem presentes execráveis e sujos, assim também Deus não pode aceitá-los, com maior razão, mas rejeita-os com raiva. 1. Ouvi, meu povo, e aceitai-o dos meus lábios. 2. Se alguém traz qualquer presente para um governante terreno, com pensamentos desleais em seu coração, e o governante o percebe, não ficará ele com raiva e não o porá sob julgamento. 3. Ou se um homem se faz de bom a outro pelo ardil de sua língua, porém, com a maldade no coração, será que o outro não perceberá a maldade que vem do coração, e não será ele condenado, desde que sua mentira ficou visível? 4. E quando o Senhor mandar uma grande luz, então haverá julgamento para o justo e o injusto, e aí ninguém escapará à observação. Capítulo 47. Enoque transmite a seus filhos as instruções vindas dos lábios de Deus e lhes entrega este livro. 1. E agora, filhos, guardai bem as palavras de vosso Pai, pois todas vieram dos lábios de Deus. 2. Pegai e lede estes livros escritos pelo vosso Pai. 3. Através destes livros, todos aprendereis sobre todas as obras do Senhor, desde o início da criação até o fim dos tempos. 4. E se os observardes atentamente, não picareis contra o Senhor. Não há outro igual a Deus no céu, na terra, nas regiões abissais, e nem em toda a base una. 5.
O Senhor estabeleceu as bases no desconhecido e jogou para fora do céu o visível e o invisível. Ele assentou a terra sobre as águas e criou incontáveis criaturas. E quem já contou a água e as bases do que é móvel, ou o pó da terra ou a areia do mar ou as gotas da chuva ou o orvalho matutino ou os sopros do vento? Quem povoou a terra e o mar e o inverno indissolúvel? 6. Ele arrancou as estrelas do próprio fogo e decorou com elas o céu e o colocou no meio delas. Capítulo 48. Da passagem do Sol através dos 7 círculos. 1. O Sol percorre 7 círculos celestiais, que são a designação de 182 tronos. E ele desce em um dia curto e outra vez 182, e desce em um dia longo. E ele tem 2 tronos nos quais ele descansa, evoluindo de cá para lá acima dos tronos dos meses. Do 17º dia do mês de Sivan ele desce ao mês Tevan, do 17º do Tevan ele sobe. 3. E assim ele se aproxima da terra, e a terra se alegra e faz com que nasçam seus frutos, e quando ele se vai, então a terra se entristece, e as árvores e os frutos não florescem. 4. Tudo isso mede em horas, com precisas medições de horas, e fixado uma medida pela sua sabedoria, do visível e do invisível. 5. Do visível ele faz todas as coisas visíveis, sendo ele mesmo invisível. 6. Por isso, deixo-vos claro, meus filhos, distribuí os livros a vossos filhos, para que passem as gerações, e entre todas as nações que têm temor a Deus, que eles os recebam, e que possam vir a amá-los mais que qualquer alimento ou doçuras terrenas, que eles os leiam e os apliquem em si mesmos. 7. E aqueles que não entenderem o Senhor, que não temerem a Deus, que não aceitarem, mas o rejeitarem, que não receberem os livros, um terrível julgamento os aguarda. 8. Bendito o homem que suportar seus encargos e arrastá-los com eles, pois que serão aliviados no dia do grande julgamento. Capítulo 49. De como Deus pede que sejamos humildes, que suportemos as agressões e os insultos, e que não ofendamos as viúvas e os órfãos. 1. Registrei por escrito toda obra realizada pelo homem e nenhum ser nascido na terra pode permanecer escondido e nem suas obras ocultas. Vejo todas as coisas. 3. Portanto, meus filhos, na paciência e na humildade, vivei os dias de vossa existência para que possais herdar a vida eterna. 4. Pelo amor ao Senhor, suportai toda ofensa e insulto, toda maledicência e agressão. 5. Se atos de injustiça forem cometidos em relação a vós, não retribuais ao próximo ou ao inimigo, pois o Senhor o fará por vós e será o vosso vingador no dia do grande julgamento, para que não haja ato algum de vingança entre os homens. 6. Aquele dentre vós que gastar ouro ou prata pelo amor a seu irmão receberá grandes recompensas no mundo vindouro. 7. Não injurieis as viúvas, os órfãos ou os estrangeiros, para que a ira de Deus não se abata sobre vós. Capítulo 50. Enoque instrui seus filhos a não esconder tesouros na terra, mas pede-lhes que deem esmolas aos pobres. 1. Estendei a mão aos pobres de acordo com vossa capacidade. 2. Não escondais vossa prata na terra. 3. Ajudai o homem fiel na sua aflição, e a aflição não vos encontrará na hora do seu infortúnio. 4. E suportai qualquer provação dolorosa e cruel que se abater sobre vós pelo amor ao Senhor, e tereis assim a vossa recompensa no dia do julgamento. 5. E bom dirigir-vos do manhã, ao meio-dia e à tarde à morada do Senhor, para a glória do vosso Criador. 6. Porque todo elemento que respira o glorifica, e toda criatura visível e invisível dirige-lhe louvores. Capítulo 51. Deus instrui seus fiéis de como eles devem louvar seu nome. 1. Bendito é o homem que abre seus lábios para louvar o Deus Sabaote e louva o Senhor com seu coração. 2. Maldito o homem que abrir seus lábios para trazer desonra e calúnia a seu próximo, porque ele traz Deus a desonra. 3. Bendito aquele que abre seus lábios bendizendo e louvando a Deus. 4. Maldito é aquele diante do Senhor todos os dias de sua vida, que abre os lábios para amaldiçoar e abusar. 5. Bendito aquele que bendiz todas as obras do Senhor. 6. Maldito aquele que trouxer desonra à criação do Senhor. 7. Bendito aquele que olhar para baixo e levantar os que caíram. 8. Maldito aquele que espera ambicioso pela destruição daquilo que não é seu. 9. Bendito aquele que mantém os princípios de seus pais, construídos com firmeza desde o começo. 10. Maldito aquele que perverte as leis de seus antepassados. 11. Bendito aquele que implanta paz e amor. 12.
Maldito aquele que perturba aqueles que amam a seu próximo. 13. Bendito aquele que fala com humildade e coração a todos. Capítulo 52. Não devemos dizer: nosso Pai está diante de Deus. Ele tomará nossa defesa no dia do julgamento. Pois que nenhum pai poderá ajudar a seu filho, nem o filho a seu pai. 1. E agora, meus filhos, não digais: nosso Pai está diante de Deus, rezando pelos nossos pecados, pois não há quem possa ajudar aquele que pecou. 2. Vistes como escrevi todas as obras de cada homem, antes de sua criação, tudo o que é feito no meio dos homens, em todos os tempos. E ninguém pode relatar meus manuscritos, porque o Senhor vê toda a imaginação dos homens, como eles são vaidosos, como mentem em seus corações. 3. E agora, meus filhos, guardai bem todas as palavras de vosso Pai, que vos fala para que não vos arrependais, dizendo: porque nosso Pai não nos disse. Capítulo 53. Enoque instrui seus filhos para que passem seus livros a outros. 1. Naquele tempo, não entendendo isto, deixai que esses livros que vos deixei sejam herança de vossa paz. 2. Dai-os a todos aqueles que os quiserem, e ensinai-os a eles, para que vejam as grandes e maravilhosas obras do Senhor. Capítulo 54. Aqui Enoque diz aos filhos, entre lágrimas: meus filhos, a hora de eu voltar ao céu se aproxima. Olhai, os anjos estão diante de mim. 1. Meus filhos, olhai, o dia do meu prazo chegou. 2. Pois os anjos estão diante de mim e apressam-me para que me aparte de vós. Estão diante de mim aqui na terra, esperando pelo cumprimento do que lhes for dito. 3. Assim, amanhã irei para o céu, a suprema Jerusalém, para minha eterna herança. 4. Por isso, peço que só deis prazer diante da face do Senhor. Capítulo 55. Matusalém pede a bênção de seu pai, e que ele possa fazer comida para que Enoque coma. 1. Respondendo a seu pai Enoque, diz Matusalém: que é agradável a teus olhos, pai, que possa eu fazer-te, para que abençoes nossa casa e teus filhos, e para que tua família seja glorificada por teu intermédio, para que depois disso possas apartar-te de nós, como disse o Senhor. 2. Enoque respondeu a seu filho Matusalém e disse: ouve, filho, desde o dia em que o Senhor me ungiu com o bálsamo de sua glória, para mim não há mais comida, e minha alma não se lembra mais das alegrias terrenas, nem tampouco desejo nada que seja terreno. Capítulo 56. Enoque pede a seu filho Matusalém que reúna todos os seus irmãos. 1. Meu filho Matusalém, reúne todos os teus irmãos e todos os de tua casa e os anciãos, que devo falar-lhes e partir, como foi planejado para mim. 2. E Matusalém apressou-se a reunir seus irmãos Regim, Rimã, Uxã, Xermion, Gaidade e os anciãos para que fossem ter com Enoque, e ele abençoou-os, dizendo. Capítulo 57. O ensinamento de Enoque a seus filhos. 1. Ouvi-me hoje, meus filhos. 2. Naqueles dias, quando o Senhor desceu à terra por causa de Adão, e visitou todas as suas criaturas, as quais ele mesmo criou, antes de Adão, o Senhor chamou todos os animais da terra, todos os répteis, e todos os pássaros que voam no ar, e trouxe-os diante da face do nosso pai Adão. 3. E Adão deu nome a todas as coisas vivas da terra. 4. E o Senhor fê-lo o governante de tudo, e submeteu todas as coisas a ele, e os fez embotados e estúpidos, para que fossem comandados pelo homem, sujeitos e obedientes a ele. 5. Assim também o Senhor criou cada homem senhor de todas as suas possessões. 6. O Senhor não julgará uma única alma de animal por causa do homem, mas condena as almas dos homens por causa de seus animais neste mundo, pois o homem tem um lugar especial. 7. E como cada alma do homem é contada em números, da mesma forma os animais não perecerão, nem todas as almas dos animais que o Senhor criou, até o grande julgamento. E eles irão acusar o homem, se ele não cuidar bem deles. Capítulo 58. De como o Senhor chama Enoque, e o povo resolve beijá-lo em um lugar chamado Achuzã. 1. Quando Enoque falou essas palavras para seus filhos, todas as pessoas que moravam longe e perto dali ouviram falar que o Senhor estava chamando Enoque, e decidiram ir e dar-lhe um beijo. E 2.000 homens se reuniram e foram a Achuzã, onde estavam Enoque e seus filhos. 2. E os anciãos e toda a assembleia foram até lá e reverenciaram e beijaram Enoque, dizendo. 3. Nosso pai Enoque, que possas tu ser abençoado pelo Senhor, aquele que governa eternamente,
E agora abençoe teus filhos e todo o povo, para que possamos ser glorificados hoje diante de tua face. 4. Pois tu serás glorificado diante da face do Senhor para todo sempre, desde que o Senhor te escolheu entre todos os homens na terra, e determinou-te para que escrevesses sobre toda a sua criação, visível e invisível, e determinou-te como o redentor de todos os pecados do mundo, e aquele que ajuda os de sua casa. Capítulo 59. As instruções de Enoque a seus filhos. 1. E Enoque respondeu a todos dizendo: Ouvi, meus filhos, antes de todas as criaturas terem sido criadas, o Senhor criou o visível e o invisível. 2. E ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e pôs nele olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para refletir, e intelecto para deliberar. 3. E o Senhor viu as obras do homem, e criou todas as suas criaturas, e dividiu o tempo, e do tempo ele fixou os anos, e dos anos os meses, e dos meses ele fixou os dias, e dos dias os 7. 4. E deles determinou as horas, mediu-as com exatidão, para que o homem possa refletir sobre o tempo e contar os anos, meses e horas, suas alternâncias, início e fim, e para que ele possa contar sua própria vida, desde o início até a morte, e refletir sobre seu pecado e ver se sua obra foi boa ou má, porque nenhuma obra ficará oculta diante do Senhor, e todos os homens deverão conhecer suas obras e jamais transgredir seus mandamentos, e manter meus manuscritos de geração para geração. 5. Quando as criações visíveis e invisíveis, tais como o Senhor as criou, acabarem e cada homem for para o grande julgamento, e os tempos perecerem e os anos, por isso mesmo, não mais existirem, e nem mais os meses, os dias, as horas, pois que ficarão todos juntos e não poderão ser contados. 6. Haverá um éon, e todos os justos que escaparem do grande julgamento do Senhor serão punidos em um grande éon, pois para os justos o grande éon começará, e viverão eternamente, e entre eles não haverá trabalho braçal, doença, humilhação, ansiedade, necessidade, violência, noite, trevas, mas sim a grande luz. 7. E eles terão uma grande e indestrutível muralha, e um brilhante e incorruptível paraíso, pois que todas as coisas corruptíveis passarão e haverá vida eterna. Capítulo 60. O Senhor enviou trevas à terra, que cobriram o povo Enoque, e ele foi levado às alturas, e a luz tornou o céu outra vez. 1. Quando Enoque falou ao povo, o Senhor enviou as trevas para a terra, e as trevas se estabeleceram, cobrindo aqueles homens que ali se encontravam falando com Enoque, e Enoque foi levado para o céu mais elevado, onde se encontra o Senhor, que o recebeu e o colocou diante de sua face, e as trevas deixaram a terra, e a luz voltou novamente. 2. Mas o povo viu e não entendeu como Enoque foi levado para glorificar a Deus, e eles encontraram um pergaminho enrolado no qual estava escrito: o Deus invisível, e todos foram para casa. Capítulo 61. 1. Enoque havia nascido no 6º dia do mês de Tsivan, e viveu 365 anos. 2. Ele foi levado ao céu no 1º dia do mês Tsivan e permaneceu ali 60 dias. 3. Ele anotou todos esses sinais de toda a criação, criada pelo Senhor, e escreveu 366 livros, entregou-os a seus filhos e permaneceu na terra 30 dias, sendo novamente levado para o céu no 6º dia do mês Tsivan, no dia e na hora exata em que nascera. 4. Durante sua vida, o homem vê sua própria natureza como algo velado, obscuro, e assim também o são sua concepção, nascimento e sua despedida desta vida. 5. Na mesma hora em que ele é concebido, ele nasce, naquela mesma hora também morre. 6. Matusalém e seus irmãos, todos filhos de Enoque, foram e ergueram um altar na praça chamada Shusã, donde Enoque fora levado ao céu. 7. E todas as pessoas foram convocadas, levaram bois sacrificiais e os sacrificaram diante do Senhor. 8. Todas as pessoas, incluindo os anciãos, e toda a assembleia vieram à festa, trazendo presentes aos filhos de Enoque. 9. E deram uma grande festa, regozijando-se e festejando durante 3 dias, louvando a Deus que lhes havia enviado um sinal através de Enoque que conseguira graça perante a Deus. Todas as pessoas se regozijaram, pois que este sinal poderia ser transmitido a seus filhos, de geração para geração e de era para era. Livro da Ascensão de Isaías. 10. Amém. Fim.